Graça e paz de Jesus, amém. Vamos abrir nossas Bíblias, Daniel capítulo 2. Jeová Jireh, Deus Todo-Poderoso, que venha como um trovão impetuoso, Deus soberano, Deus de Israel, governador de todas as terras, Senhor dos senhores. Daniel capítulo 2, a partir do verso 1. No segundo ano de Nabucodonosor, como rei da Babilônia, ele teve uns sonhos que o deixaram tão preocupado que não podia dormir. Então mandou chamar os sábios, os adivinhos, os feiticeiros e os astrólogos para que eles explicassem os sonhos. Quando chegaram e se apresentaram diante do rei, ele lhes disse: tive um sonho que me deixou muito preocupado e não vou ficar sossegado enquanto não souber o que ele quer dizer. Eles disseram ao rei na língua aramaica: que o rei viva para sempre. Pedimos que o Senhor nos conte o sonho e aí nós lhe diremos o que ele quer dizer. Mas o rei respondeu: eu já resolvi que vocês têm de me contar o sonho e também explicar o que ele quer dizer. Se não puderem fazer isso, vocês serão todos cortados em pedaços e as suas casas serão completamente arrasadas. Mas, se me contarem o sonho e explicarem o que ele quer dizer, eu lhes darei presentes, prêmios e muitas honras. Portanto, digam o que foi que eu sonhei e o que o Senhor quer dizer. E o que o sonho quer dizer, perdão. E todos os sábios disseram de novo: conte o Senhor o sonho, e aí nós lhe diremos o que ele quer dizer. Mas o rei insistiu: eu sei o que vocês estão fazendo. Estão procurando ganhar tempo, porque sabem que já resolvi. Que se vocês não me contarem um sonho, vou dar a todos o mesmo castigo. Vocês já combinaram me enganar com mentiras e falsidades, esperando que a situação mude. Contem-me o sonho, e então eu saberei que também poderão explicar o que ele quer dizer. Os sábios deram ao rei esta resposta: não há ninguém no mundo que seja capaz de fazer o que o Senhor quer. Nunca houve nenhum rei, por mais forte e poderoso que fosse, que tivesse exigido uma coisa dessas dos seus sábios, adivinhos ou astrólogos. O que o Senhor está querendo é impossível. Não existe quem possa atender o seu pedido a não ser os deuses, e eles não moram com a gente aqui na terra. O rei ficou tão furioso que mandou matar todos os sábios da Babilônia. A ordem foi publicada, e então foram buscar Daniel e os seus companheiros para que eles também fossem mortos. Daniel foi procurar Arioque, o chefe da guarda do rei, que tinha recebido ordem para matar todos os sábios da Babilônia. Com muito jeito e cuidado, Daniel perguntou a Arioque: por que foi que o rei deu uma ordem tão dura assim? Arioque explicou o que havia acontecido. Então Daniel foi falar com o rei, e este concordou em esperar, a fim de dar tempo a Daniel para explicar o sonho. Depois Daniel foi para casa e contou tudo aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse que orassem ao Deus do céu, pedindo que tivesse para pena deles e lhes mostrasse o que aquele sonho misterioso queria dizer, a fim de que Daniel e os seus amigos não morressem junto com os outros sábios da Babilônia. Naquela noite, Daniel teve uma visão, e nela Deus mostrou o que o sonho queria dizer. Então Daniel agradeceu a Deus, dizendo: que o nome de Deus seja louvado para sempre, pois dele são a sabedoria e o poder. É ele quem faz mudar os tempos e as estações. É ele quem põe os reis no poder e os derruba. É ele quem dá sabedoria aos sábios e inteligências aos inteligentes. E ele explica mistérios e segredos, e conhece o que está escondido na escuridão, pois com ele mora a luz. Ó Deus dos meus antepassados, eu te agradeço e te louvo, pois me deste sabedoria e poder. Tu respondestes a nossa oração, nos mostrando o que o rei quer saber. Aí Daniel foi procurar Arioque, o oficial que tinha recebido ordem do rei para matar os sábios da Babilônia. Daniel disse: Arioque, não mate os sábios. Leve-me para falar com o rei, e eu explicarei o sonho que ele teve. Arioque levou Daniel depressa para o lugar onde o rei estava e lhe disse: está aqui comigo
um dos judeus que trouxemos como prisioneiro, e ele vai explicar o sonho que o Senhor teve. O rei perguntou a Daniel, que também era chamado Beltesazar, você pode contar o meu sonho e explicar o que ele quer dizer? Daniel respondeu, não há sábios, adivinhos, feiticeiros, nem astrólogos que possam dar a explicação que o Senhor está exigindo. Até aí. Pai amado, Deus querido, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, porque tu és Deus sobre todas as coisas, tu és o Jeová Jirei, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o comandante, tu és o nosso soberano Deus, Pai. Eu rogo por tua presença, Pai, continua aqui entre nós, nós necessitamos de ti, eu preciso do Senhor, da tua graça, da tua misericórdia sobre a minha vida, porque sem ti, uma palavra sequer eu poderei dar nessa noite. Então, Deus, que teu Espírito Santo me conduza, que teu Espírito Santo abra os corações aqui, os ouvidos. Repreendemos toda e qualquer ação contrária do Senhor nessa noite. E que tão somente a tua palavra seja ministrada e ouvida em nome de Jesus. Amém. Aleluia, louvado seja Deus. O Deus Todo-Poderoso, esse é o Deus que nós servimos, irmãos. O Deus que nós cantamos aqui, que como um trovão impetuoso, Ele vem, Ele virá, Ele é. O Deus de Daniel. Irmãos, nesse contexto que lemos aqui, o povo estava cativo na Babilônia. É um texto claro, muitos já conhecem, sabem muito bem do que ele está falando. Conhece a história de Nabucodonosor, o que foi que ele exigiu de Daniel lá no capítulo 3. E qual foi a postura de Daniel diante da exigência do rei? Mas servimos a um Deus soberano, um Deus grandioso, o Deus de todas as coisas. Nabucodonosor, irmãos, nesse contexto aqui, era um rei que tinha poder, que colocava e que tirava reis, que governava aquele tempo. Ninguém mais tinha o poder que Nabucodonosor tinha. Só que, através de um sonho que tirou o seu sono, Nabucodonosor começou a perceber que existe um Deus soberano, um Deus poderoso, do qual ele não tinha conhecimento. E naquela noite, naquele sonho que ele teve, ele perdeu o seu sono. Porque a Bíblia fala que foi um sono perturbador em algumas versões. Ou seja, Nabucodonosor, durante o seu sono, foi golpeado, a ponto de ele ficar com medo. Agora você veja um rei poderoso, como ele era, de repente, por conta de um sonho, começou a ficar com medo. Nabucodonosor ficou inseguro. Nabucodonosor percebeu a sua fragilidade diante daquilo que ele não sabia explicar, ele não tinha conhecimento. Um sonho que ele teve. Irmãos, ele era comandante do império do mundo. Ele era o cara da vida real, como eu costumo dizer. Ele era quem mandava e desmandava. Mas ele teve medo. Ele ficou inseguro. Nabucodonosor, se você for buscar, ele construiu a mais bela cidade do mundo naquele tempo. Ele regia um regime totalmente autocrático. O que ele dizia era aquilo e acabou. Ninguém mais poderia mudar o que ele falou. O que ele falava virava lei e pronto. Esse era Nabucodonosor. Ninguém poderia questionar suas ordens. Talvez eu esteja falando e você já deva estar pensando em algumas coisas das quais tem acontecido. Que aconteceu muito e muito, muito no passado. Com reis que não sabiam governar com temor a Deus. Mas um sonho. Você já sonhou algo que te deixou perturbado?
Não precisa responder não, mas eu já sonhei algo que me deixou agoniado. De fato, não é bom. Eu sonho todo dia, sonho direto, eu sonho o tempo todo, irmão. Eu tenho um sonho para contar todo dia. Graças a Deus, a maioria dos meus sonhos são sonhos bacanas, mas eu já tive sonhos ruins, pesadelos. Assim que eu me converti, no meu primeiro ano de conversão, eu tive vários sonhos ruins. Eu tinha um problema mal resolvido com um primo meu, e teve um dia que quase eu acredito que eu tiraria a vida dele naquele momento, se eu tivesse conseguido concluir o que eu fui fazer. Eu vou contar para os irmãos aqui, isso me envergonha hoje, eu acho isso terrível, foi uma atitude, sabe? Mas eu vou contar para edificação, porque eu tenho certeza que quem segurou a minha mão não foi meu amigo, foi Jesus Cristo, foi Deus. O meu primo estava sentado na porta da minha casa da minha avó, e por conta do problema que a gente tinha vivido, eu cheguei, ele estava sumido, e eu cheguei, estava procurando ele, e quando eu cheguei na moto, na garupa da moto de um amigo meu, e ele estava sentado, ele me viu, mas ele, do jeito que estava, ficou, estátua na dele, não imaginava que eu fosse fazer nada, e eu estava tão, sabe, possuído, que eu desci da moto, e eu fui procurar, não tinha arma, eu fui procurar e eu vi um paralelepípedo, uma pedra daquelas de mão, dessa daí da rua, eu peguei aquele paralelepípedo e eu fui para jogar na cabeça dele, irmãos. Eu mirei na cabeça dele. Mas o meu amigo, Adriano, veio e bateu na minha mão e tirou aquela pedra da minha mão. Graças a Deus. E ele levantou, tomou aquele susto, e as meninas que estavam ali também. Foi Deus que me livrou, que deu o livramento para mim e para ele, né? Foi Deus. Mas eu estou te contando isso só para você entender um pouco o porquê dos meus sonhos. Eu vim para Macaé, vim para o Rio, fui para o Rio, do Rio vim para Macaé, a história já contei várias vezes aqui, me converti, e no meu primeiro ano de convertido, né, Té? Eu tinha vários pesadelos em casa, eu acordava parecendo, eu dizia para a Terra, tinha alguém balançando na minha cama, blá, 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 eu já estava convertido, e alguém balançando na minha cama, e quando eu olhava, eu via monstros, né, Theo? Eu via monstros, eu via uns bichos com as caras feias. Essas caras feias que alguns gostam de ver em filmes de terror, que eu não sei por que vocês assistem filme de terror. Lá em casa está repreendido em nome de Jesus, aquilo não me edifica em nada. Aquilo não me faz bem em nada. Eu vou ficar perdendo tempo com aquela, desculpe a palavra, desgraça. Não perco. Está falhando, né? Não perco. Se você assiste filme de terror, não estou querendo te ofender, mas vou dizer para você, você está perdendo. Em vez de assistir filme de terror, você poderia ler a palavra, assistir um filme bíblico e tal, que seria melhor para você. Aí depois você está vivendo algumas coisas, vendo algumas coisas, você fala, não sei o que é. Mas tudo bem, vida que segue. Eu via bichos, monstros, e aquilo me deixava agoniado, eu acordava e falava com o Té, não, vamos orar, e eu conversava com alguns irmãos, ninguém vai lembrar, eu também não lembro com quem eu falava, mas eu comentava na igreja, aí não, tem que repreender, você tem que orar, e aí eu fui fazendo isso, repreendendo, orando e tal. Bruno, você me pergunta, pastor, você ainda sonha com essas coisas? Caiu por terra, nunca mais. Eu parei de sonhar, mas eram sonhos perturbadores. Nabucodonosor não viu monstros, porque o sonho que Daniel vai revelar para ele lá na frente, não fala sobre monstros, fala do que ia acontecer no reinado dele, mas ele ficou perturbado, ele ficou com medo, ele se sentiu fragilizado. Ele percebeu que existe um Deus soberano. Eu quero dizer para vocês, que ainda que existam homens cruéis por aí, inventando histórias, ainda que existam governantes e líderes com ideias imundas, ideologias diabólicas, ainda que estes existam, o reino de Deus não terá fim. O reinado do Senhor é eterno, é para sempre. Foi provado isso lá para Nabucodonosor, e isso vai ser provado para a nossa geração. Talvez a gente não veja. Talvez Jesus venha, irmãos, e ele já tenha levado um monte da gente aqui, viu? Inclusive eu, né? Talvez, apesar de a Bíblia dizer que ele vem daqui a pouquinho,
Mas pode ser que amanhã Jesus resolva me levar e eu não vou ver ele voltando aqui, né? Mas o reino dele não tem fim, independente das circunstâncias. E aí, o verso 11, o que é que diz aí o verso 11? Os sonhos naquele tempo eram considerados mensagens dos deuses. E aí os magos, os astrólogos, eles iam fazer essas revelações. As pessoas esperavam muito que essas interpretações fossem dadas por esses astrólogos e por esses magos. E era isso que acontecia. E os caras, eles faziam isso de maneira muito tranquila, porque os governantes compactuavam com aquilo. Porque o assunto que o rei requer é difícil, e ninguém há que o possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. A morada não é aqui, eles estavam dizendo. Começava aqui a entender que o sonho que Nabucodonosor teve, aqueles camaradas não iam conseguir revelar. Não estava ao alcance deles. Muito pelo contrário. Só tinha um que poderia fazer aquilo. Nabucodonosor, nesse caso, nessa ocasião do sonho dele, ele queria que o sonho fosse revelado e ele queria que o sonho fosse, ele queria que os astrólogos dissessem para ele o que ele sonhou e que ainda interpretasse. E é por isso que os astrólogos falaram: ó rei, não dá para fazer isso. Nem como a gente saber o que o senhor sonhou, não. Aí o senhor conta o sonho para a gente, que a gente vai e faz a revelação aqui. E Nabucodonosor já estava na linguagem jovial hoje, bolado. Falou: vocês estão querendo ganhar tempo, vocês estão querendo me enrolar aí, está com suas mentiras aí e tal. Me fala o que eu sonhei e interpreta o sonho. Aí eu imagino que esse cara deve ficar de saia. Começou a ficar, e agora, rapaz, o que é que a gente faz? Deve ter cochichado um com o outro ali, para saber. E aí, fala alguma coisa. Não, fala o quê? Não sei. Eu não sei que sonho é esse. Esse está diferente. Irmãos, tem hora que Deus faz um negócio diferente com a gente, né? Deus coloca a gente em algumas situações diferentes, e a gente fala: caramba, isso está diferente. Mas tem sinal, tem revelação. Busca a ação do Espírito Santo que Deus vai revelar para você. Não foi diferente nesse caso aqui, não. O sonho de Nabucodonosor nada mais era do que mensagens proféticas da parte de Deus para ele. Deus estava mandando mensagens proféticas para Nabucodonosor. Mas aquelas mensagens não podiam ser reveladas por qualquer um. Não podia ser revelada de qualquer maneira. Deus tinha o plano dele. Irmãos, Deus está no controle. Deus tem falado isso muito comigo. Olha, está vendo tudo que está acontecendo aí? Eu estou no controle. Ainda que estejam sendo dias difíceis, Deus diz: eu estou no controle. Deus está no controle, irmãos. No controle total de toda e qualquer situação. Mas aí agora vai entrar um jovem chamado Daniel. Não é o pastor Daniel Cândido de Paula, o nome. Um jovem chamado Daniel, que certamente cometeu erros, jovens, como vocês, como eu também cometi. Mas a vida de Daniel mostra para a gente que houve muito mais acerto do que erros. Daniel era um camarada inteligente, como todos nós somos, mas ele tinha algumas coisas diferentes. Ele era diferenciado, assim também como seus colegas. Talvez a maneira de Daniel falar, a submissão que tinha, a humildade de chegar, como chegar, era diferente. Adulto, você que está aqui, a gente mais velho, né? Quando você conversa com um jovem bacana, um jovem, sabe, submisso, crente, educado, sensato, né? Até fala gíria, mas não fala o tempo todo, em qualquer momento. Ele sabe diferenciar as coisas. Quando você conversa com um jovem assim, não é bacana? Não é legal? Aí você vai conversar com outra pessoa na mesma hora que o jovem ou a jovem saiu, você fala: rapaz, esse rapaz aí, ele é diferente, né? É um jovem, ele é jovem, mas ele é diferente, tem uma pegada diferente. Eu ia falar uma palavra aqui que eu falava no seminário.
Eu falava assim, o cara tem um xaramanai diferente aí. Tem um xaramanai diferente aí. E é assim. Né? E era assim com Daniel. Ou seja, jovem que está aqui hoje, nenhuma característica conquista mais rapidamente a ação de um adulto do que quando o jovem age com sabedoria, ele fala com sabedoria. Suas ações e suas palavras são sensatas, são bacanas. Você conquista o coração do adulto. O adulto é ou não é? A gente não fica contente quando a gente ouve um jovem conversando, um jovem do jeito, com essas características que eu falei aqui, sim ou não? Foi um sim bem devagar, né? Mas tudo bem. Eu sei que é. É bacana. Daniel era assim. Daniel e seus amigos, eles foram levados cativos, estavam no lugar, sozinhos ali, sem saber o que ia acontecer com eles. Vieram lá de Judá, estavam no exílio, o futuro incerto, mas eles sabiam quem eles eram. Suas características qualificava cada um deles para que pudesse exercer um trabalho no palácio do rei. Olha que para entrar no palácio do rei naquela época tinha que ser bacana, não era qualquer um não. Pelo menos tinha que ter sido escoteiro, para aprender a lidar com várias situações no dia a dia. Correto, Bruno? No escoteiro a gente aprende, né? Saber lidar com primeiros socorros, com fogo, com água, com tempo, com vento. Você pegar um escoteiro de categoria bom, primeira classe, com especialidade de ouro, né? Que agora mudou a modalidade. Né? Você pega um escoteiro assim, você pode botar ele em qualquer situação, ele vai saber se virar. Daniel sabia se virar, não porque ele era escoteiro, mas porque ele era filho do dono de todas as coisas e ele tinha intimidade com o Papai do Céu. Daniel tinha uma vida com Deus e isso o capacitava para saber lidar com todas as coisas. Como é que anda a sua intimidade com o Eterno? Jovem que está aqui hoje, se você for posto em alguma situação que você nunca esteve, difícil, complicada, como é que você vai sair dela? Como é que você vai lidar com ela? Sua inteligência, sua capacidade moral? Não. É a sua relação, o seu relacionamento com Deus que vai te dar manejo, que vai te dar condições de você lidar com as situações adversas que você pode ter. Daniel estava agora diante do rei da Babilônia. Daniel pegou aquela oportunidade, sem deixar que aquela oportunidade influenciasse na vida dele alguma coisa de errado. Percebe? Tem muitos de nós, jovens e até adultos, que recebem um determinado tipo de oportunidade, oportunidade bacana, legal para glorificar a Deus, sabe? Para viver o reino, mas não. Aquela oportunidade passa a ser um empecilho, passa a ser um obstáculo na vida do camarada para ele levar uma vida correta com Deus. É no trabalho, é na escola, é com o vizinho, com o colega. Deus dá uma oportunidade bacana para você se prevalecer diante da oportunidade de glorificar a Deus. Aí você faz diferente. Não faça isso não, meu irmão. Minha irmã, faça como Daniel. Aproveite a oportunidade, sem deixar que essa tire proveito de você. Daniel mostrou logo quem ele era ali, né? E logo de primeira, a oportunidade que ele teve, ele mostrou sinal de dignidade. Daniel era um homem digno. Recusou discretamente, né, a desistir de suas convicções. Então, a gente aprende com Daniel que o crente tem que ter convicção de quem é. Você tem convicção de quem você é? Você tem convicção da sua salvação? De quem você é em Cristo Jesus? Se você tem convicção, nada vai te roubar disso. Vai te roubar isso. Você pode estar em toda e qualquer situação. A sua convicção de quem você é no eterno vai te fazer um servo diferenciado no reino de Deus, um reino que não terá fim. Agora, é preciso ter intimidade com Deus. Daniel recusou mudar seus hábitos, irmãos. Hábitos alimentares. Como é que você tem se alimentado, hein? Toma cuidado. Hoje a gente foi compartilhado com a gente uma mensagem sobre alimentação, né? Eu ainda não vi não, mas eu falei, bacana. No meu sermão vou falar um dropzinho sobre alimentação, né? Que Daniel
Daniel se alimentava bem, o hábito dele alimentar dele era bacana. Irmãos, eu preciso ter um hábito alimentar muito bom, que se eu não tiver, eu passo um perrengue dobrado. Tudo por consequência da vida que eu levava. Questão alimentação. Hoje eu tenho um problema de estômago. Então, se eu sair comendo qualquer coisa, do jeito que eu quiser, beber Coca-Cola, tchau e bênção. Quando der 2 horas da manhã, eu acordo com dor no estômago, que eu não consigo dormir. Se tocar aqui, dói. Irmãos, dor no estômago. O pastor Daniel falou da diabetes aqui. A gente fala do que a gente está vivendo, né? A dor no estômago deixa a gente estressado, irmãos. Quem tem problema de estômago aí? Graças a Deus eu não estou sozinho, porque sei que ela está sozinho. Não vi meu irmão assim meio devagar aí. Eu pensei que eu estava sozinho no meio de tanta gente. Eu falo, só eu tenho. Levanta a mão de novo aí. Quem tem problema? Agora um monte de gente. Que isso? Na primeira, por isso que os outros falam que é sempre na segunda vez, né? Mas vocês sabem que deixa a gente estressado, irmãos. A gente fica numa agonia. Irmãos, logo quando veio esse problema para mim, né? Eu falei, eu quero morrer. Um dia de madrugada, eu falei, eu quero morrer, Deus. Eu não aguento esse negócio, não. Sério, irmãos. Que coisa chata. Que coisa chata. Por que chato? Porque o que priva você logo é de comer. Então você está com fome, mas você não pode comer, porque você está com o estômago doendo. Imagine. Situação ruim. Complicado demais. Timóteo teve problema de estômago, Paulo falou, né? É muito ruim dor de estômago, muito ruim. Então a gente precisa ter um hábito alimentar muito bacana. Hábito alimentar, se alimentar bem, comer a coisa direitinho e tal, para a gente ficar legal. Eu tenho sinusite, renite, um monte de ite aí, mas quando eu estava na dieta bacana, a sinusite, a renite, meu irmão, ficou tranquila, não foi terra. Fiquei bem melhor. Mas aí, irmãos, a carne, né? Aí você quer comer coxinha, aí você quer, aí vai, aí você come coxinha, come. Irmãos, eu já comi 5 pães de sal de manhã cedo. Pãozinho francês. Rapaz, eu comia 5 pão francês, parecia que não descia, ficava aqui na minha garganta, aqui embrulhado, ó. Eu falo, o que é isso? Aí doía a barriga, aí lá na Bahia a gente dizia que era dor de barriga, aí ia tomar chá. Fui fazer exame, gastrite crônica acentuada. Não bastava ser gastrite, era crônica e acentuada. Então, a gente precisa ter bons hábitos alimentares, porque o corpo, ele não é nosso. O corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Daniel também tinha hábitos espirituais de oração. Hábito de oração. Eu falei aqui agora há pouco. Como é que anda o seu hábito de oração, de falar com Deus? Irmãos, chega dessas orações automáticas, mecânicas. Tem que falar com Deus como se você estivesse falando com o seu melhor amigo, porque Ele ainda é mais do que o seu melhor amigo. Aquelas orações, Senhor, meu Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, amém. A gente tem que parar com isso. A Bíblia dá a direção para a gente, vai no oculto, vai no secreto, fecha a porta do seu quarto, vai lá e fala com Deus. Ah, mas eu oro, eu vivo em espírito de oração, eu estou em espírito de oração direto. Bacana, tem que estar sim, espírito de oração direto. Não estou dizendo que não tem que estar, mas tem que ter um hábito de parar um momento e se ajoelhar aos pés do Senhor e meter a cara no pó e orar. Jesus fez isso no Getsemane. Se separou e foi lá orar, falar com Deus, ter tempo de oração. Eu falei agora mais cedo aqui, não foi nesse momento, mas o Espírito Santo mandou falar agora, eu vou falar agora. Eu estava descendo a ponte da Barra de bicicleta essa semana, uma semana difícil para mim, irmãos. Olha que semana difícil, desde sábado para cá. Que coisa terrível. E na quinta-feira eu fui trabalhar, quinta não, foi ontem, foi sexta. A mesma coisa que eu falei de tarde, hoje mais cedo, estou falando agora, me atrapalhando com o dia, né? Mas na sexta, porque na quinta a bicicleta chegou, que estava com problema, mas na sexta eu fui trabalhar de bicicleta, legal. Fui. E quando eu estava voltando, na descida da Barra, eu gosto de descer veloz, eu gosto de botar na pesada e voar para sentir o vento na cara. Eu já botei 52 km ali naquela descida, acredite você, de bicicleta. Eu gosto. Não estou jogando bola, não estou fazendo rapel, não estou fazendo nada que dá adrenalina, tem que ter algum negócio para... né? E aí eu botei na pesada, não tinha ninguém, eu olhei para trás, e aí pedalei. Quando eu pedalei, na segunda eu acho que eu parei. Foi o Espírito Santo de Deus falando, me incomodando. Aí eu
aliviei, mudei de marcha e deixei a bicicleta descer. Aí eu mudei de caminho. Em vez de eu ir direto, eu virei ali no iate. Sabe onde é, né? O iatezinho ali, aquele. Aí eu desci ali com a bicicleta. Aí eu já desci como, irmão? Sabe aquele momento que você já vai quebrantado? Você vai já. Você já vai já, o Espírito Santo de Deus destruindo com tudo que você tem de soberba, de orgulho. E eu já fui assim, já fui descendo ali, pedalando devagar. E já, uau, eu falei, volta Jesus agora. E aí eu parei para orar ali. Eu fiquei olhando para o mar. E eu olhava e falava, Senhor, o que é que o Senhor quer de mim? Fala comigo alguma coisa. Aí eu falei, vou ficar em silêncio. O pastor Daniel às vezes fala, fica em silêncio, ouve. Aí eu falei, vou ficar em silêncio. E eu fiquei olhando para o mar, eu falei, Senhor, fala alguma coisa comigo. Manda um sinal. Aí passaram 3 passarinhos assim, frum, frum, frum. Eu falei, Pai, Filho e Espírito Santo, o que é? Aí, eu falei, o que? Eu falei, por que Pai, Filho e Espírito Santo? O que o Senhor quer dizer com isso? Aí parado tal, e aí chorando, né, irmãos, e quebrantado. E aí daqui a pouco eu estou assim, aí quando eu vi um cara no cavalo aqui, eu falei, um cavalo aqui na praia, aí eu falei, um cavalo, Senhor, o que tem um cavalo? Aí eu, né, eu comecei a viajar. Irmãos, eu não sei. Aí você pergunta, Deus falou com você alguma coisa? Eu não sei, para mim Deus não falou nada naquela hora, irmãos. Eu não sei se foi intimidade que não estava bem conectada, eu não sei, mas eu não ouvi nada de Deus naquela hora. Mas uma coisa eu tenho certeza, Ele estava comigo ali. Eu senti que Ele estava ali comigo. Ainda que eu não entendesse, eu não vi claramente o que Deus estava me falando, mas eu senti, eu falei, o Senhor está aqui, Deus, comigo. Isso é muito bacana. E ali eu orei um pouquinho. Da hora que eu falei que ia chegar em casa, cheguei em casa meia hora depois. Eu passei ali orando. E eu tenho vivido isso, buscar hábitos de oração, de falar com Deus, de conversar com Deus. Daniel, ele era assim, ele alimentava-se da palavra. O alimento físico dele era bom, mas o alimento espiritual dele também era constante. E isso fez com que suas convicções não falhassem, irmãos. Não falhassem, é por isso que Daniel ficou calmo, sereno e tranquilo. Porque a Bíblia não diz que Daniel ficou desesperado quando ele foi levado para a fornalha. Daniel foi tipo assim, temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irá prover de novo. Eu creio em ti. Daniel foi, ele não se curvou, as convicções dele, todo o alimento espiritual que ele tinha, o hábito de fazer, fez a diferença naquele momento. E ele foi lá, meu irmão. E acredite, ele podia estar com todas as fragrâncias que você conhece aí, que é boa. Sabe, as que começam com B, com N. Eu não vou falar aqui o nome para fazer propaganda. Se Daniel tivesse com essas fragrâncias naquele dia, ele ia entrar lá dentro e ia sair com essa fragrância mesmo, que a Bíblia fala que nem fedendo a fumaça, cheirando a fumaça, Daniel saiu de lá de dentro da fornalha. E os soldados que levaram Daniel? Morreram queimados. A intimidade, Daniel tinha convicção. Foi colocado lá na cova dos leões e ele estava lá, firme. A fé de Daniel era inabalável. E aí eu te pergunto, o que é que você tem passado? O que é que você tem vivido? Que está abalando sua fé? Que está mexendo com suas estruturas espirituais? Tem algo que está abalando sua fé? Tem algo que está fazendo você titubear? Você está firme no eterno? Se bater um vento aí, você vai ficar de pé ou você vai cair? Tudo isso depende do seu hábito, a leitura da palavra, a intimidade com a palavra, com Deus. E eu te pergunto, independente de qualquer coisa, independente do que aconteça, a sua fé vai ser abalada? Porque a fé de Daniel não foi abalada. Não foi abalada.
Os astrólogos não. Ficaram com medo. Perceberam que eles ficaram com medo? Ficaram com medo. Sem saber o que dizer para o rei. Porque dificilmente, nesse tempo aqui, os astrólogos, os magos, eles evitavam conflito com os governantes. Porque tudo que eles faziam era concominado, né? Eles ficavam nessas adivinhações, nessas revelações, para os governantes, para lá e para cá, e a politicagem ia rolando, tipo como rola hoje. Acontecia tudo naquele tempo, como acontece hoje. Me dá aqui que eu te dou ali, né? O pão e circos já existia lá, né? Eu pego daqui, te dou aqui, você toma lá da cá e vai. Era uma politicagem só. Então os astrólogos evitavam isso, mas naquele dia, naquela circunstância, a banda tocou diferente para eles. Aqueles caras praticavam uma religião vazia, uma religião ilusória. Eles faziam tudo por conveniência. Acreditavam nos deuses. Mas isso não fazia nenhuma diferença na vida dele, na conduta deles. Muitos de nós estão assim. Diz que acredita em Deus, vem à igreja. Participa de lá, de cá. Mas não faz diferença nenhuma na conduta. São verdadeiros ateístas praticantes. Porque a conduta não muda, não obedecem os mandamentos do Senhor, como manda lá em Deuteronômio capítulo 28. A gente tem que ter muito cuidado, irmãos, para a gente não viver assim, sabe? Viver uma vida de crente líquida, que se desfaz por qualquer coisa, em qualquer momento. Servimos a um Deus que é o Deus do reino, que não terá fim. E a gente precisa honrar esse Deus com nossas vidas. Precisamos honrar a Ele. Precisamos ser praticantes da palavra. Mateus capítulo 7, verso 24. Diz que quem ouve as palavras de Deus e as praticam são como? São comparados a um homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. Daniel era um homem jovem sábio. Era sábio. Era praticante da palavra. Quem é você nesse cenário, meu irmão? Quem é você nesse cenário aqui, hoje? Você crê em Deus? Você acredita no eterno? Porque uma coisa é certa, Ele habita de fato entre nós e Ele quer mudar a vida daqueles que estão afundados no pecado, que estão com suas vidas acabadas. Agora você, nós precisamos reconhecer quem nós somos. O rei estava enfurecido por causa do sonho e mandou matar todos os sábios da Babilônia. E aí lá no verso 12 a gente vai ver ele emitindo um decreto, uma ordem, né? Mata todos os sábios, mata todo mundo. Inclusive, quem? Daniel. Ah, meu irmão, mas aí mexeu, né? Mexeu com o eterno. Aí vem o evangeliquez, né? Ai daquele que tocar ungido, né? Opa, vai ser comido de bicho. Tem uma música assim, né? Ó, não mexe nisso aí não, que é vaso de alabastro, hein? Isso aí é propriedade do eterno, não mexe não. E é verdade, viu? É verdade. É verdade. Mexeu com Daniel e seus amigos. E aí começa ali as coisas acontecerem. Versos 14 e 15. Olha aí. A gente vai botar aqui? Tem como colocar aí? Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, capitão do rei, por que se apressa tanto o decreto da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Daniel falou, por que apressa tanto? O que está acontecendo com esse rapaz, esse homem? Ele está tão agoniado. Olha, Daniel,
Porque é o seguinte, o sonho que ele teve é um sonho perturbador. O sonho é diferente de outros que ele já teve e foi revelado para ele. E, sabe, o negócio está pegando, está meio estreito isso aí. Aí Daniel começa, né, a entrar no circuito. Verso 16, coloca aí. 16, vamos ler 16 até o 19, ó. Atrapalhando, né? Botando você para lá. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que lhe pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Isso é importante, irmãos. É importante. A gente vive na comunidade, na igreja. E a gente é uma igreja que faz isso muito aqui. Pastor Daniel recebe de Deus, os outros pastores também, e traz algo para a igreja. E a igreja precisa olhar para isso e dizer, estamos juntos, vamos clamar juntos, vamos batalhar e guerrear juntos, porque o reino de Deus não terá fim. Foi isso que Daniel fez, foi lá, levou para os companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem, juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Os restos dos sábios iam morrer, mas Daniel e os amigos dele não iriam. E o que foi que aconteceu? Levou para os amigos para a comunhão, para a reunião dos santos e disse, vamos orar, vamos pedir misericórdia, vamos clamar. É isso que está precisando acontecer. A gente está vivendo uma situação aqui no país, situação que para uns é igual a outras, né? Tem nada a ver, vai passar. Tem uns que não estão nem se lixando, que estão nem aí, em vida que segue, não sei o quê, paraná. Mas é uma situação séria, o caso é sério, mas a gente precisa se unir e clamar em oração. A gente precisa pedir misericórdia a Deus, porque nossos filhos estão aí. Quem não tem filho ainda, pode fazer, eu não estou preocupado, não tenho filho, mas fique na sua, seu filho vai vir. A gente tem que clamar, irmãos, a gente tem que buscar a presença do Senhor. O governo está nas mãos de Deus, Ele está em controle, amém? Está, mas eu e você precisamos nos colocar diante dEle e colocar para Ele as coisas que têm acontecido. Tem situações que deixam a gente em pânico? Tem. Deixa a gente atordoado, né? Mas eu quero dizer para você que a oração, irmãos, ela só... O pânico, ele confirma o desespero da gente, né? Correto? Quando você está em pânico, está confirmado ali que você está desesperado. Agora a oração não. A oração, ela confirma que há esperança no eterno, que há esperança em Deus, e a gente precisa orar, precisa clamar. Quanto mais a gente ora, fala com Deus, mais a gente tem esperança de que as coisas vão mudar. É uma história de fé, era um momento político, sim, de Nabucodonosor. Ele foi um rei político daquela época, seus governantes faziam política, mas Deus estava no controle. Talvez você esteja desanimado com tudo que está acontecendo aí, mas eu vou dizer para você, fique firme, meu irmão. Fique firme. Deus está no controle, amém, irmãos? A gente precisa mostrar isso para as pessoas. Que Deus está no controle. Que servimos a um Deus poderoso. Daniel esteve diante daquele rei, diante dos governantes maus, com poderes quase que ilimitados. Os caras tinham poderes. O que eles falavam era lei e pronto. O que os caras falavam era lei e pronto. Ninguém podia questionar nada. Sabia? Está te lembrando algumas coisas, né? Não podia falar nada, não podia se revelar de jeito nenhum, que os caras iam lá e... Não pode, quem manda aqui somos nós, é assim e acabou. Irmãos... Daniel tinha convicção de quem ele era. Daniel tinha convicção de a quem ele servia. Daniel sabia que era Deus que estabelecia os reis e que tirava os reis. Daniel sabia que Deus governava o mundo com seus propósitos. Deus tem propósitos para a vida dos brasileiros. Deus tem propósito para a nossa vida, irmãos. Agora a gente precisa crer. Daniel foi um grande representante de Deus aqui na terra.
Você é um representante de Deus aqui nesse tempo? Nós precisamos ser representantes do eterno, do Rei dos reis, do Senhor dos senhores, o Deus de Israel. Precisamos glorificar o nome de Deus, ainda que Daniel tenha sido um jovem com essas características tão positivas que eu falei aqui. Daniel reconhecia Deus como soberano. Verso 22, o que é que diz aí? Antes de qualquer coisa, irmãos, pense, tenha certeza de que eu e você, nós precisamos glorificar a Deus. 22 e 23, Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com Ele mora a luz. Isso aqui é adoração, é louvor. Daniel exaltou o nome do Senhor. Porque talvez ficasse parecendo, opa, Daniel, uau, Daniel fez questão de dizer, não, é o meu Deus, é Ele quem comanda tudo, é Ele quem faz tudo acontecer. Daniel disse o seguinte, não é sobre Daniel, é sobre Deus Todo-Poderoso, não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre nós, é sobre Deus, irmãos. Falei mais cedo aqui, tem dias, já teve vez de ouvir, trazer a mensagem, pregar, e eu falar, Senhor, hoje está complicado. O que é que eu vou falar lá? Eu já estudei, já li a palavra, mas eu não estou conseguindo, tá? Não sei o que é que vai ser, não. E eu entrar aqui, começar a cantar, e eu falo, não vou cantar, eu tenho que me concentrar na palavra, porque está meio embaralhado, não sei o que é que eu vou falar. Um medo, uma tremedeira por dentro, né? Aí você olha aqui, o camarada está aqui todo, nada, mas por dentro está... O coração, barriga tá mexendo, né, e tal. E eu chegar aqui, glória a Deus, e orar, ler a palavra, olhar para a igreja, esse monte de gente, assim, falar, pô, um monte de gente me olhando, aí na internet também um monte de gente, eu falo, Senhor, misericórdia. Ter dia de eu falar, não quero, não vou, não dá, não consigo. E aí vai, Deus, usa. Aí bem naquele dia que eu estava bem assim, aí eu fecho aqui a Bíblia, e a vontade, eu já falei isso aqui, a vontade que dá é de correr por aqui ou por aqui e sair fora, não falar com ninguém, né? Porque às vezes a gente dá, eu digo, não, dá vontade de sair, não, vou embora, deixa eu ir embora. Aí Deus vai, coloca uma irmãzinha, um irmão, e fala assim, pastor, que palavra abençoada, edificou muito a minha vida. Aí eu falo, rapaz, meu Deus do céu, é sobre Ele. Sem Ele nada poderemos fazer, irmãos. Daniel louvou, glorificou o nome do Eterno, a mim e a você. Deus está dizendo o seguinte hoje, louvem, glorifiquem o meu nome, que eu cresça e você diminua. Não é sobre você, não é sobre nós, é sobre mim. Deus diz, é sobre mim. Independente de qualquer coisa, o reino dele não terá fim. Mas Ele quer contar comigo e com você para fazer com que esse reino, sabe, avance e avance e avance e avance. Foi assim que Daniel fez. Ele reconheceu que ele não era nada sem Deus. E através da vida dele muita coisa aconteceu. E aí, a partir do verso 29, você vai ver Daniel começando a revelar o sonho a Nabucodonosor. E aí, primeiro, ele vai falando dos astrólogos, né? Ele fala, na verdade, ele fala da estátua, né? Grande estátua, enorme, quase 30 metros de altura, 2,5 metros de largura. Ele fala da cabeça de ouro, das pernas de ferro, fala da pedra que foi cortada, que se fez um grande monte, né? E a gente sabe que ali já era a revelação do Messias, o Jesus Cristo Todo-Poderoso. E ele fala dos tipos de metais na estatura, fala que as estaturas representavam o poder político. Eles diziam que iam ter reino que ia ter força, outros não ia ter força. Um ia ser forte, outro ia ser fraco. Mas aí, verso 44, chama a minha atenção. 43, perdão. Quanto ao que viste de ferro misturado, vamos ver como é que está essa versão aqui. Quanto ao que viste de ferro misturado com barro de lodo, mistura Sião com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Tem outra versão aí? Fica difícil não, né? Vou ler a minha versão de hoje aqui, só para eu ver. O Senhor, o rei, viu
que o ferro estava misturado com barro. E isso quer dizer que os reis procurarão unir os seus reinos por meio de casamento. Mas como o ferro e o barro não se unem, assim também esses reinos não ficarão unidos. No tempo desses reis, o Deus do céu fará aparecer um reino que nunca será destruído. Amém, irmãos? Nem será conquistado por outro reino. Pelo contrário, esse reino acabará com todos os outros e durará para sempre. O reino de Deus não terá fim. Agora, Deus diz algo para a gente não se mistura com qualquer coisa, não. Não tem como se misturar. Ferro e barro não se mistura. Crente e mundo não se mistura. Crente e ideologias mundanas não se mistura. Não dá para unir. Não tem compatibilidade. Se falta discernimento para você dizer assim, não, isso aqui não... Eu falo muito isso lá em casa. Falo isso muito lá em casa, irmãos. E eu falo, sabe, com propriedade. Eu vim do mundão há 15 anos atrás. Eu vim dessa desgraça que está aí vivendo aí fora. Desse mundo do jeito que está aí fora. Então, tem que ter muita caixa para vir debater comigo, para vir conversar comigo sobre o mundo. Tem que saber muito. Eu não estou falando isso para me encartar, não. Isso aqui é para me diminuir. Porque, infelizmente, eu sei muito desse mundo terrível aí fora. E aí, às vezes, eu falo em casa com propriedade com meus filhos. Eu estou falando isso aqui, eu sei do que é que eu estou falando. Porque eu outrora estava lá, mas agora eu não faço mais parte. Agora a minha visão é outra. As escamas caíram. Eu tive encontro com o Mestre, assim como aqueles homens no caminho de Emaús. E minha mente não está mais embotada. Agora eu consigo ver. Deus me deu discernimento espirituais. Então eu sei que isso aqui, essa música, essa roupa, esse negócio, essa fala, esse costume não tem nada a ver comigo. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Não tem compatibilidade. Ferro e barro não se misturam. Crente e mundo não se misturam. Estamos aqui, mas não pertencemos a este mundo. E é assim que tem que ser, irmãos. O reino de Deus não terá fim. Igreja, o reino de Deus não será destruído. O Messias já estava sendo representado ali por aquela pedra que foi cortada e se fez uma montanha. Verso 45. Como viste, de maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, e o bronze e o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disso. Certo é o sonho, e fiel a sua interpretação. O reino de Deus fim, o Messias já estava sendo anunciado ali, e ele está vivo, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e ele antes de morrer, ele foi ao Getsêmani orar com seus amigos, Pedro, Tiago e João, e ele disse, Pedro, Tiago, João, fiquem aqui, porque eu vou orar. O hábito de oração que Daniel tinha, Jesus também tinha. Ele se retirou um pouco para orar, e foi ali, e se ajoelhou, e colocou sua cara no pó, e começou a clamar a Deus. Ele disse, Pai, se possível for, afasta de mim este cálice, mas contudo que seja feita a tua vontade. Irmãos, o que era esse cálice? O sofrimento, as dores, as chicoteadas que ele ia tomar? Talvez sim, Jesus estava pensando nisso sim, mas o que mais trouxe dor a Jesus, a alma, uma dor como dor de morte que a Bíblia fala, foi ter que morrer e padecer pelo meu e seu pecado. Foi isso que mais trouxe dor a Jesus Cristo, a ponto dele suar sangue. E aí eu te pergunto, você tem honrado esse sacrifício que foi feito por Jesus na cruz do Calvário? Você, de fato, pertence a esse reino que não vai ter fim? Como é que anda a sua vida? Com o que você anda preocupado? O reino de Deus é indestrutível, irmãos, e eu quero continuar fazendo parte dele. E eu pergunto a você que está aqui nessa noite, você faz parte desse reino que não terá fim?
Esse reino que lá na frente Nabucodonosor reconheceu: ah, Daniel, não existe Deus igual ao seu. Não existe Deus que faça a revelação como o seu Deus fez. Muitos dirão isso. Muitos dirão isso. Quem viver, verá. Que todo joelho se dobrará e toda língua confessará para a glória de Deus. Aleluia, irmãos.